nós estamos aqui com o deputado estadual Pedro Fernandes, e ele preside a Comissão de Orçamento da Assembleia, e eu agora queria saber, o senhor vem de uma família de políticos voltada para um trabalho na Zona Norte, né? Sua mãe esteve aqui, falou muito sobre o trabalho dela, e eu queria saber, você é a favor do voto distrital? Você acha que é a saída? Olha, muita gente defende isso hoje em dia, muita gente defende o voto distrital. Isso é uma boa pergunta. Por mais que o voto distrital me beneficie diretamente pelo estilo político que a gente tem, eu acho que não é o melhor caminho. Acho que a gente tem que avançar para o voto distrital misto. Apesar disso ser uma discussão mais nacional, eu acho que o voto distrital misto refletiria melhor a realidade da nossa sociedade. Você vai ter nos seus distritos os seus representantes, mas você vai deixar um espaço também para aqueles parlamentares que defendem temas mais genéricos. O parlamentar que defende saúde, ou a segurança, ou a educação, enfim. Você teria essa complementação de, além do representante local, você deixar um espaço também para os defensores de áreas importantes como os temas gerais. Pedro, eu estou curioso para saber por que você saiu do Tranquilo, Solidariedade, estava quietinho lá, um partido que não é vidraça ainda, né, e foi se enfiar no PMDB, já com desgaste de 10 anos de administração, com vários líderes do partido envolvidos em escândalo, delação premiada, Lava Jato, agora com a prisão do Eduardo Cunha. Você se arrepende de ter ido para o PMDB? Porque o Solidariedade também está na bica, você falou ainda, não está? Está para trás também nesse porque na política aí, brasileira a gente nunca sabe o dia de amanhã. A ordem natural das coisas é essa. Infelizmente não existe partido que não tenha seus entes envolvidos com corrupção, com irregularidade. No PSOL tem, no Solidariedade tem, no PMDB tem, no PP tem, qualquer P que você colocar, infelizmente sempre vai ter gente boa e vai ter gente ruim. O meu foco não é o partido. Eu nunca falei, nem falarei que eu idolatro o partido A, B ou C. Eu estou hoje no PMDB, foi um partido que me acolheu, um partido que me deu a oportunidade hoje de ser, por exemplo, presidente da Comissão de Orçamento, que é uma das mais importantes, se não a mais importante da casa. Então, o que eu defendo é a representação do parlamentar em si, independente do partido que ele esteja. Infelizmente, no Brasil, o partido hoje não tem a participação ou a defesa de ideias como existe em outros países do mundo esse exemplo. Infelizmente, hoje não tem. Você tem um partido, e por isso que eu acho que tem que ter também uma reforma política para que se mude isso, porque o partido hoje nada mais é do que um instrumento para você se candidatar a uma vaga eletiva. Não, são 38 partidos. Tem muita gente funda o partido aí para entrar naquele fundo partidário lá, ganhar uma graninha todo mês lá. É um absurdo isso, né? Inclusive deve ter uma nova reforma política que deve reduzir. Eu espero que tenha, principalmente a cláusula. Mas essa reforma não sai do papel? Mas tem que ter a cláusula de barreira, não pode ter 38 partidos com representação. Você tem que ter um corte. Agora já começou bem, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, para você ter um mandato, além de ter o coeficiente eleitoral, você tem que ter pelo menos 10% desse valor do coeficiente eleitoral. Então não vai acontecer como aconteceu antigamente, um vereador se eleger com 3 mil votos. Aliás, eu acho que tinha que ser de ponta cabeça os mais votados e ponto. Eu acho um absurdo. São 76 cadeiras, são os 76 mais votados. Acabou, são 51 cadeiras na Câmara de Vereadores, então os 51 mais votados, porque 51 realmente é uma boa ideia, entendeu? Então você vai ter, mas não é isso, pô. O cara se elege lá com 2, 3 mil votos, com 500 votos, até por 200 votos lá em São Paulo, tem isso não é democracia. Federal. Não é, entendeu? Ora, o cara aproveita a carona daquele menino lá de São Paulo, do Enésio, do Tiririca lá, aproveita... Se elege, carrega um monte. É um absurdo isso, pô, entendeu? Você tem cara que tem 80, 100 mil votos que não se elege, vai com 500, 300, 400 mil votos se elege. É um absurdo isso. Sim, espero que a reforma política aconteça e mude essa história. É os 76, então os 76 mais votados. Acabou, fim de papo, pô. Como é que você acha que deve ser a relação do parlamentar com o setor produtivo da sociedade? Nós estávamos falando num bloco anterior sobre o setor produtivo da sociedade. Eu acho que é uma relação muito importante. Tem que ter, claro, a independência de ambas as partes, porém tem que ser uma relação de intimidade, porque o parlamentar, o agente público tem que conhecer a necessidade desse setor, da mesma forma que defende os trabalhadores, a gente tem que defender também aqueles que geram emprego. Então é importante conhecer quais são as realidades, quais são as necessidades. Você acha que isso está acontecendo? Os parlamentares estão exatamente vendo esse lado dos empreendedores? Eles têm interesse sim, é o que eu falo, da mesma forma que eu defendo
que exista uma fiscalização maior em relação aos incentivos concedidos, eu defendo também que tenha uma melhoria na legislação para poder beneficiar esses entes que geram emprego hoje. Então, tem alguns que geram e que não têm benefícios, né? Como o senhor estava falando, até ver... O meu doutorado, para você ter ideia, é em Risco Brasil. Eu estudo justamente a instabilidade jurídica. Justamente porque hoje o empreendedor não se sente à vontade de fazer um investimento porque fica na mão do agente público. Não, tem medo até. Você vai fazer uma construção, você vai construir, você tem que ficar torcendo, pelo amor de Deus, que você tem algumas opções. Ou você vai cair na mão de um agente corrupto, ou você vai cair num agente honesto, ou você vai cair na agente de um xiita. Então você tem que ficar lá torcendo, pelo amor de Deus, para cair em cima o seu processo na mão de alguém que possa ter a boa vontade de fazer acelerar o seu processo e que não bote numa gaveta e esqueça lá, até às vezes te exigindo você ir para conversar e bater um papo sobre a possibilidade de liberar o seu processo. Então, enquanto a gente não desburocratizar o processo, enquanto a gente não fazer com que o setor produtivo não fique na mão do agente público, vai ser muito difícil a gente conseguir avançar nesse caminho de desenvolvimento, geração de renda, geração de emprego no Brasil. É verdade. Deputado, voltando à questão da segurança pública, que é uma coisa que ela é democrática, né? O medo de assalto e, enfim, isso atinge o pobre, o rico, todo mundo, né? Como fazer segurança pública sem dinheiro, do jeito que o governo está, né? E o novo secretário está aí, né? Como é que a Assembleia, os deputados podem contribuir, se é que existe alguma maneira, acredito que sim, melhorar a segurança com essa falta de dinheiro, né? O senhor mesmo falou dos helicópteros que são parados, enfim, é uma coisa que está assustando aí a população, né? Olha, primeiro o próprio traficante, os bandidos estão muito mais bem armados. Quando eles pegam aí essas batidas que eles pegam aí, você vê as máquinas que os bandidos têm, as armas que vendem, são as mais sofisticadas, são as mais caras que tem, coisa impressionante. Primeiro é importante frisar que a segurança não funcionava quando sobrava dinheiro. Eu volto a insistir aqui, você vai na Baixada Fluminense, você vai na Zona Norte, um pedaço da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, e você pega os números de 2013, 2014, quando tinha um investimento, sobrava dinheiro, você aumentou mais que 7, 8 vezes o orçamento da Secretaria de Segurança Pública, você tinha problemas. Roubo de carro explodindo, roubo a transeunte explodindo, e não resolvia o problema. Então eu acho que é muito mais uma questão de gestão. É claro que não dá para você fazer gestão sem dinheiro, mas o mais importante não é o dinheiro. O mais importante é a questão da gestão. A gente tem um exemplo, por que a gente tem um carro com motorista para cada comandante e subcomandante de unidade policial? Para levar e trazer o oficial de casa. Isso, deputado? Tem que ter gestão, tem que cortar na carne, tem que fazer com que respeite o dinheiro público. Que aí, a partir desse momento, a gente vai poder pensar na possibilidade de ter mais recurso para fazer outros tipos de investimento. Mas enquanto a gente não atacar o supérfluo, a gente vai ter muita dificuldade de ter um investimento para os serviços essenciais. Tem muito, né, deputado? Tem muita gente pensando se você assim como o senhor, eu acho tão difícil. Começar a cortar essas migalhinhas que acha que é pouquinho, mas se junta, no final faz um bolo desse tamanho. É muita coisa, né? Um bolo enorme. Por que a gente pega, por exemplo, na área de segurança pública? Hoje você pega um oficial da PM, posso estar chutando errado aqui, mas você pega um subtenente da PM, ganha aí em torno de 4, 5 mil reais. Esse policial está dentro da cozinha, por exemplo. Ou um sargento que ganha 3, 4 mil reais. Enquanto você poderia terceirizar esse serviço, botar lá dentro um cozinheiro, ganhando aí seus 1.000, 1.500 reais, primeiro, vai fazer um serviço muito melhor do que o policial que está ali quebrando galho, né? E vai ser muito mais barato para o Estado. Você pega a parte administrativa da segurança pública, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, você pode ser ocupado por agente de administração, não precisa ser um policial militar, um policial civil que está ocupando essa função. Então, acho que tem que ter uma grande mudança de foco na questão da gestão da segurança pública. E outro problema sério também é a questão da aposentadoria. Sim. Teve quantos militares aí, policiais, estão aposentados com 40, 45... Coronel com 50 anos. 50 anos aposentados. Não, tem até um movimento já para eles voltarem, né? Tem um grupo aí de pelo menos 20 que já estão querendo voltar. Quantos são aposentados? O próprio comandante-geral, que foi recém-nomeado, ele já estava reformado e foi reincorporado. Que a gente tem chamado da tropa do pijama, né? Eles estão querendo voltar. Não, mas é porque também parece que diminuiu o tempo de... Né, de 6 para 4. No último cargo dele de coronel.
na questão da Mas é um segurança absurdo o cara pública, se aposentar com 45 anos. Eu estou com 65, não me aposentei ainda, estou trabalhando. na questão da segurança pública, esse número é ainda maior. Mas vamos dar o genérico aqui. Você hoje tem a contribuição dos agentes públicos em relação a 25% da demanda total. Por exemplo, tem 12 bilhões de reais que custa hoje nativo aqui no Rio de Janeiro, nativo pensionista. Você tem a contribuição de 3 bilhões, ou seja, você não vai fechar esse número nunca. Hoje está sendo mais evidente porque perderam os royalties. E aí o rombo na Previdência fica muito maior por conta disso. Mas tem que buscar esse equilíbrio. Se o custo é de 12 bilhões, a gente tem que achar uma forma de poder aumentar essa contribuição para fazer com que a conta feche. Senão a gente vai ficar pagando ou criando mais impostos e a gente vai ter que pagar. Mas ele não é só esse problema, não é só aqui não, é na Previdência, no INSS. Por isso que eu falei aqui que tem que ter uma reforma da Previdência o mais rápido possível. Sabe por quê? Não sai. Senão eu não vou me aposentar. A reforma política não sai. Você não vai se aposentar. Eu estou querendo me aposentar, a burocracia que estão pedindo para mim é uma coisa impressionante. Mas você ainda a burocracia vai me aposentar com 65 anos, o cara com 45 está eu com 65. Mas a gente agora nem aposentava com quem está com 30, 40, 50 anos não vai ter o direito de se aposentar se continuar assim. Então, por mais duro que seja, a gente tem que enfrentar esse tema e ser responsável em buscar esse equilíbrio. Mais alguma coisa? Eu só queria perguntar como ele é um deputado jovem, um deputado com uma experiência, né, de 3 mandatos, é uma pessoa que estuda, faz tudo para fazer bem feito. O que você acha do futuro do Brasil? Olha, o futuro do Brasil depende do futuro dos brasileiros, depende dos brasileiros. É óbvio, enquanto a gente tiver uma cabeça populista e enxergar o Estado como um pai, a gente não tem grande chance de ir à frente. Tem esperança, né? A gente tem que investir no brasileiro. O brasileiro tem que vestir a camisa, o brasileiro que vai fazer com que a gente dê a volta por cima. O nosso país é um país muito rico, né? Exatamente. Vamos ter que trabalhar mais, vamos ter que combater mais a corrupção, vamos ter que enfrentar e respeitar o dinheiro público para que a gente possa ter esses avanços tão importantes. O pessoal parar de meter a mão lá, né? Exatamente. Vai mais manso, acaba com isso aí. Tem muita gente presa aí, muito graudão. Mas o importante, só para finalizar, é que a gente está avançando. Eu nunca imaginei ver um senador da República preso, nunca imaginei ver um ex-presidente da Câmara preso, os empresários mais ricos do Brasil presos. Então isso dá um sinal de mudança, dá um sinal de esperança que a gente possa avançar para ter um futuro melhor. Sem dúvida nenhuma. Tem que continuar, não pode parar aí. É porque chegou num ponto que não dá mais. Ou para com isso e vamos começar da estaca zero e vamos que o Brasil está aí, vamos à luta. Então vamos ver o nosso começar e voltamos já com as considerações finais aqui do deputado estadual e presidente da Comissão de Orçamento da Alerj, Pedro Fernandes, hoje aqui no Tênis e Teatro. Até já.